Renato, finalmente a travessia acabou e finalmente os uruguaios estão de volta, né? Graças a Deus que não foi uma travessia tão penosa como eu cheguei a prever aqui. Eu tinha muito medo dessa travessia, achei que o Flamengo ia ter muitos resultados problemáticos. O Flamengo só teve resultados problemáticos, na verdade, nos 2 últimos jogos, né, que foram decepcionantes. Mas o saldo total da travessia não há como se negar que foi bom. Se qualquer rubro-negro você tivesse oferecido 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, todo mundo pegava, né? Essa é que é a grande verdade, até o Tite. Então, a travessia não foi ruim, não. Vamos ver agora, com a volta dos uruguaios, se o futebol vai justificar toda essa saudade que nós tivemos dele. A pergunta é até sobre se os uruguaios todos devem voltar como titular. Eu acho que devem voltar como titular aqueles que saíram como titular. Quais foram os jogadores que saíram como titular? De La Cruz, Arrascaeta e Varela. O Vinha, eu acho até que do jeito que o Ayrton Lucas está jogando assim, ele vai acabar conquistando a posição. Mas é justamente o Vinha, pelo menos pelas notícias que a gente tem vindo da Copa América, é o Vinha que está com um cansaço muscular preocupante numa das coxas, né? Então, eu acho que o normal seria voltar, pelo menos De La Cruz e Arrascaeta. Esses dois eu não vejo possibilidade de não voltarem como titulares imediatamente. O Varela vai depender muito da avaliação que o Tite vai fazer sobre o Wesley, né? Que melhorou, de fato, na travessia, teve uma atuação superior à que eles normalmente têm. Então, pode ser que o Tite mantenha o Wesley, mas o De La Cruz e o Arrascaeta são inegociáveis. Os dois têm que voltar a ser titulares imediatamente, já contra o Criciúma. A gente deu uma informação agora, um pouquinho antes da live, que os uruguaios se reapresentam na quarta-feira. Eles ganharam esses 2 dias de folga. O elenco também estava de folga no final de semana, acabou de treinar agora há pouco. Uma boa notícia é que o Cebolinha está treinando junto com o elenco, então pode ser que ele reforce o Flamengo no sábado, mas o Bruno Henrique ainda foi só para academia, ficou ali com o fisioterapeuta, então o Bruno Henrique ainda não tem presença confirmada contra o Criciúma. Mas os uruguaios voltam na quarta-feira, né, Rodrigo? E vão ser avaliados ali fisicamente para entender a situação deles, como eles chegam, né? Você gostou da participação dos uruguaios do Flamengo na Copa América? Curtiu as atuações deles? Todo mundo teve um pouquinho de chance, né? Eu acabei não dando boa tarde também para o Renato. Não, eu achei que foi meio irregular, assim, eles começaram bem, o De La Cruz como titular, o De La Cruz foi titular quase a Copa América inteira e o Arrascaeta a reserva quase inteira, né? O Arrascaeta era a reserva do De La Cruz. Eles jogaram juntos alguns momentos ali, não muitos. Então eles começaram bem, depois a partir ali do jogo do Brasil já deram uma queda, achei que já não foram tão bem no jogo contra o Brasil. No jogo contra a Colômbia, o De La Cruz estava ok, o Arrascaeta entrou no final naquele abafa ali, deu uns 2 bons passes, mas também não foi assim uma super atuação, e aí depois o De La Cruz já estava suspenso. Foi uma atuação nota 6, digamos assim, na Copa América deles, melhor que a do Brasil, mas também não foi assim grandes destaques, né? E concordo com o Renato, voltam os dois, De La Cruz e Arrascaeta, com certeza são titulares. Eu acho que pelo futebol e pelo jeito que, se você tiver a volta do Cebolinha, faz mais sentido ter o Vinha como o titular na lateral esquerda, que vai ser um cara vindo mais pelo meio, ali mais construindo, e o Cebolinha mais aberto. Às vezes eles mudam, né? Agora o time está claramente encontrando essas alterações. Às vezes um vai mais pelo meio, outro vai mais pela ponta, mas tem que ver, como o Renato falou, ele estava com problemas. O próprio Bielsa comentou sobre o desgaste dele. E na direita, eu não sei, mas eu tenho um palpite que o Tite vai manter o Wesley. E eu acho que se ele mantiver o Wesley, mas é um palpite, não tem informação. Mas se ele mantiver o Wesley, eu acho que vai ser justo. O Wesley teve uma passagem muito boa aí nesses 9 jogos, e eu acho que no saldo tá jogando melhor do que o Varela estava. Não é uma grande diferença. Se ele botar o Varela também não vai ser assim, ele tá errado e tal, não sei o quê. Mas eu acho que o Wesley, mesmo com esse gol contra, tem demonstrado ali umas qualidades defensivas, uma disposição muito grande, dando muito volume ali pela direita. Ele, de fato, ainda está com aquela questão de acertar o passe quando ele tem a oportunidade, mas eu acho que ele tem jogado bem, melhor até do que estava antes do Varela. Vamos esperar aí para ver qual vai ser a decisão do Tite. O Tite sempre prega muito o campo fala, ou as oportunidades para quem merece. Mais ou menos, né, Luiz? Ele prega, mas na hora tem aquela filinha dele que a fila não anda, fica passando e não anda, né? O Pulgar é um exemplo, né?
o campo fala, mas enfim, vamos ver. O Pulgar agora é um exemplo de que o campo está falando e o Tite não está atendendo porque o Léo Ortiz estava melhor do que ele e o Pulgar segue jogando. Inclusive o Dudu Campos comentou isso. Pulgar voltou péssimo da Copa América. Tomara para o torcedor do Flamengo que os uruguaios não sigam o mesmo exemplo, né? Porque vai ser fundamental que eles voltem bem para o Flamengo conseguir... Voltou fora de posição, né, Luísa? Tá dando um desconto, né? Ele jogando ali de segundo volante não estava se acertando, agora, não, né? O Alan tá fora do Alan próximo junto. jogo. O Alan tá fora, graças a Deus que o Alan tá fora. O Alan não joga bulhufas, essa que é a grande verdade. Desde que veio para o Flamengo, não jogou bulhufas. 48 milhões de reais. Braz e Spindel assinaram o pedido do Sampaoli. 48 milhões de reais. Inacreditável. Inacreditável sobre todos os aspectos. Mas nós vamos falar daqui a pouco dessa duplinha de Braz e Spindel aí, que está aprontando de novo. A gente vai chegar lá. A Márcia falou, a Arrasca está animada com a volta do Arrascaeta. O Igor falou, o Léo Ortiz necessita ser titular. Próximo jogo contra o Criciúma, para sorte de alguns, por azar de outros, o Alan é desfalque, tomou o terceiro cartão amarelo, então não joga. E tem uma oportunidade do Tite voltar com o Léo Ortiz, ou não também, né? Porque agora ele tem o Pulgar ali na posição do Pulgar de fato, e pode ter os dois do meio de volta. Então o Tite pode arrumar ali o meio-campo, meio que a força, né? Pode, nem queria tanto, mas pode ser que ele arrume. Ô, Renato, você acha que esse jogo pode ser uma oportunidade da gente até começar a ver o que o Tite vai pensar com o que ele teve de bom desse período da Copa América, como ele vai conseguir encaixar com todo mundo de volta, né? Esse time todo aí, força máxima, quase força máxima. Como é que ele vai começar a encaixar esse time? Te preocupa um pouco como vai ser esse encaixe inicial? Não, porque eu acho que ele já encontrou o time. Eu acho que naquele 6-1, e o Rodrigo pode me ajudar, mas se a minha memória, que já não é essas coisas, está certa, ele jogou com 3 no meio-campo e o Gerson de meia-direita, não foi isso? Não, sim, com aquela nossa discussão do meio-direita. Mas deixa eu estou tentando lembrar bem, quem foi eu acho que foi o Pulgar, volante. Eu acho que foi Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e o Gerson de meia-direita. E na frente, Pedro Cebolinha. Posso até dar uma olhada. Não, eu acho que se você está certo, eu só estou tentando lembrar aqui quem foi o volante. Foi o Alan. Foi o Alan? Foi o Alan em vez do Pulgar. Eu acho que naquela situação ali naquela situação ali peraí, deixa eu ver aqui. Agora vou abrir aqui e ver a escalação. Mas Vinha, foi o Alan e depois entrou o Pulgar. É isso. Eu acho até que naquela situação o Alan estava jogando bem, mas ele deu uma queda nos últimos jogos e esse último jogo ele falhou no gol, né? No gol da virada não, né? Do 2-1 do Fortaleza, e não jogou um bom jogo. Nem ele, nem o Pulgar. Não foi uma dupla que funcionou. E sem ele, assim, pelo perfil do Tite, eu apostaria que ele vai no Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Pedro e Cebolinha, tendo todo mundo, que era o time que ele estava usando. E aí, exatamente, com essa discussão do volante e com a discussão do lateral esquerdo, também estava olhando aqui, foi o Vinha que jogou, né? Então, acho que esse é o mais provável. Eu seria um pouco menos conservador, já iria talvez com o Léo Ortiz ou de volante, ou para ele jogar de zagueiro, porque esse jogo vai ser mais um que vai se desenhar como foi contra o Cuiabá e Fortaleza, do outro time muito fechado lá, e o Flamengo precisa ter um passe melhor, mais qualificado, vindo de trás, para acelerar o jogo, e é o que o Léo Ortiz vinha dando quando ele vinha entrando. Então, eu achei que esse foi um dos problemas no último jogo contra o Fortaleza, porque o Flamengo estava com problema ali da saída de bola. O De La Cruz voltando vai melhorar, mas eu acho que se ainda tiver um volante ali primeiro, ou com o Pulgar voltando a jogar bem, ou com o Léo Ortiz no lugar dele, seria uma boa, senão o Léo Ortiz já como zagueiro para esse tipo de jogo, acho que faz sentido. O Léo Ortiz no lugar do Fabrício Bruno, né? Porque o Fabrício Bruno, para começar a jogada, é um desastre, né? O time adversário já deixa ele desmarcado para o Flamengo ter a tentação de começar as jogadas com ele, né? E ele começando jogada, ele é um ótimo zagueiro de combate, de velocidade. Agora, começando jogada, ele é um desastre.
Então, se o Tite optar por essa sua solução, eu acho bem razoável, o certo é Léo Ortiz e Davi Luiz, né? Davi Luiz está jogando uma barbaridade, não dá para tirar. Não aposto nisso, Renato. Eu acho que ele vai manter Não, o não. Fabrício e o Davi Luiz e vai manter o Pulgar. Também acho. Mas seria melhor jogar com o Léo Ortiz para ajudar na qualidade da saída de bola. Eu acho que ele mantém o Fabrício justamente pela qualidade que você falou aí dele como zagueiro de velocidade, que aí ele consegue segurar muito contra-ataque, sendo justo aqui com ele. Tem muita bola aqui. O Davi Luiz está jogando muito bem, mas ele tem mais velocidade que o Davi Luiz. E ele tem a bola parada muito forte, defensiva e ofensiva. Então eu acho que esses dois fatores contam muito para a manutenção do Tite e do Fabrício Bruno, tentando aqui fazer o advogado de diabo para tentar entender por que ele está mantendo. O Bira falou, Rodrigo, você não acha que tem que dar mais oportunidades para o Gabriel Barbosa? O Gabigol finalmente falou sobre a situação dele, o que ele quer, o que ele não quer. Ele foi meio contraditório nas respostas no último jogo. Ele deu uma entrevista no Maracanã. Ele pediu para dar a entrevista no Maracanã. O Gabigol não falava isonomista há muito tempo. E depois ele apareceu lá. A gente até estava meio que especulando quem ia aparecer, porque geralmente quem fala no pós-jogo do Flamengo é alguém que não é tão forte assim, digamos assim. É muito raro algum jogador desses principais aí falar na saída de campo e também na zona mista. E aí chegou o Gabigol pediu para falar, e aí falou sobre o futuro dele, falou que ainda não tem nada definido, que ele fica até dezembro, ficou resolvido que ele vai ficar até dezembro, que tinha uma possibilidade de saída, e deixou muito claro que o problema dele ali para resolver sair agora era o Tite, né? A falta de minutos com o Tite, e que ele quer jogar e ele não quer ficar sendo... enfim, tendo poucos minutos ali no Flamengo. Você acha que esse último jogo ele entrou bem, né, Rodrigo? Acho que ele talvez aí tenha começado a mostrar que ele talvez está melhor no ritmo de jogo, né? Tava faltando isso para ele. Entrar bem, entrar no ritmo, entrar junto na rotação do time ali, né? Não, vamos por parte. Primeiro, se ele disse que vai ficar até o fim do ano, e essa é a posição, e já não parece ter mais nenhuma negociação nesse curso, faz todo sentido utilizá-lo quando for pertinente. Não vai deixar o cara sem jogado nesse período, não faz no mínimo sentido. Eventualmente você precisa de atacante, como precisou nesse último jogo, então faz sentido utilizá-lo. Ele não vinha tendo minutos, não tá jogando nada, né? Vamos ser sinceros, assim, porque aí fica meio ovo e a galinha, mas ele não estava tendo minutos, por isso ele não entra no ritmo. Mas ele não estava jogando nada, às vezes que ele entrou, ele não mostrava nada. E concordo com a sua análise, Luiz, nessa vez foi a primeira vez que eu vi um Gabriel mais produtivo. Deu uma conclusão a gol de fora, teve o gol anulado, ele veio atrás ali para tentar criar mais, dar jogo, porque o Gabriel é meio ponta de lança, né? Ele é um centroavante falso, digamos assim, né? Ele é meio ponta de lança, vem sempre de trás e tal. Então eu achei que ele deu mais jogo, cria uma alternativa, é bom para o time ter essa alternativa. Então, acho que sim, faz sentido, e se ele mostrou alguma coisa, porque anteriormente não vinha fazendo sentido utilizá-lo. Ele entrava, não conseguia ganhar uma jogada, não conseguia dar uma alternativa, aí não fazia sentido. Agora que ele demonstrou, eu acho que demonstrou sim ser uma alternativa ali de ataque e tal, acho que dependendo das circunstâncias pode se utilizar. Agora, como titular não tá, né? O time que está posto, ele não tem lugar nesse momento como titular, mas ele tem como uma alternativa ali melhor do que o Carlinhos, aí você muda um pouco o jeito do time, ele pode jogar com o Pedro, como jogou, mas faz sentido utilizá-lo, sim, até o fim do ano. Ele botou uma bola na cabeça do Carlinhos, né? É que o Carlinhos cabeceou mal. Ele botou uma bola na cabeça do Carlinhos. Eu acho que ele protagonizou umas 3 ou 4 boas jogadas ofensivas, e a gente não via há muito tempo isso, né? É verdade. Agora, olha só, o Flamengo vai enfrentar daqui a pouco, quando começar de volta a Libertadores, que é daqui a um mês exatamente, o Flamengo vai ter uma sequência de jogos insana. Libertadores, Copa do Brasil, Libertadores, Flamengo e Palmeiras. É o tipo da sequência que o Flamengo vai precisar do Gabriel, se o Gabriel estiver disposto a entrar como ele entrou da última vez. O Pedro é um jogador que mexe, o Tite diz, olha, ele está com excesso de jogos, olha, ele sentiu dor. Então, faz todo sentido você usar o Gabriel. Claro que quando o Pedro estiver 100%, o Pedro é o titular indiscutível. Mas vai que, de repente, você sente que o Pedro está meio baleado, você começar o jogo com o Gabriel e começar com o Carlinhos, tem uma diferença muito grande. A verdade é que tem uma diferença muito grande.
muito grande técnica. Claro, desde que o Gabriel faça o que ele fez no último jogo e que ele tem condição de fazer. É só uma questão dele se empenhar nos treinos, dele ter foco na carreira. Ele tem condição ainda de ser útil ao Flamengo até o final do ano. Se vai renovar ou não, é outra história. Agora, uma coisa que eu gostei é o seguinte, ele não vai assinar pré-contrato. Ele não quer assinar pré-contrato. Ele quer mostrar o que ele é capaz, esperando ainda, no fundo, que o Flamengo ofereça a ele uma renovação em condições melhores do que a última, que era só de 1 ano. E se ninguém oferecer, aí, claro, aí tem o Palmeiras, aí tem até o Fenerbahçe da Turquia, já perguntou pelo Gabriel. Então, ele não vai ficar sem clube, isso ele não vai ficar. Mas eu acho que ele está certíssimo em ficar até o final do ano e tentar jogar o máximo que ele puder. E quanto mais ele render, mais o Tite vai usar. Não só para poupar o Pedro, mas até em eventuais situações, como jogando ao lado do Pedro. E para ele é bom também, né? Não desde o início. Claro que é bom. Se ele não for ficar no Flamengo, ele vai estar um jogador mais valorizado no fim do ano, se ele estiver jogando bola e tal. Ou se ele estiver parado, vai estar menos valorizado, né? Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Eu vejo o Gabigol hoje como um jogador útil, porque quando ele entra, o time adversário se preocupa um pouco mais, independentemente da fase do Gabigol. Acho que gera uma preocupação. E ele também bota uma pilha no jogo. Eu acho que quando ele entra, ele quer fazer muito, ele bota pilha nos jogadores. A comemoração dele ali depois que ele faz o gol, que seria, né, o gol do empate ele contra o Fortaleza, ele sai alucinado, a torcida também fica alucinada, fica todo mundo Maracanã, aplaude quando ele entra também. Eu acho que é uma relação importante que se mantém até para pilhar o Flamengo mesmo, nos jogos que tiver meio mais ou menos, que não tá saindo muito, de repente quando ele entra ele dá um gás a mais ali, enfim, ele não tá tendo muita sorte com o posicionamento, não tá dando muito certo ali para ele, mas talvez em algum momento possa dar certo, e aí pode ser bom para o Flamengo. Luiz, eu só vejo uma questão ali. O esquema do Flamengo, que o Tite usa já desde o início do ano e tal, não é muito favorável para o Gabriel entrar no lugar do Pedro, porque ele jogando esse centroavante centralizado não é muito a dele, aquele rende melhor. Ele, quando entrou, por exemplo, sendo um ponta de lança atrás do Pedro, como ele já jogou, por exemplo, quando era o Dorival Júnior, na campanha da Libertadores e tal, é uma posição que favorece mais ele. Então, eu acho que também tem essa discussão aí de como utilizá-lo de uma forma que potencialize as qualidades dele.